Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Lançou o último episódio dessa temporada de Jujutsu Kaisen, que eu vou trazer pra vocês é o seguinte: a gente vai falar da luta, né? Lógico, tem que falar da luta. Eu vou falar do que acontece nos próximos episódios de Jujutsu Kaisen. Lembrando, pra não dar um grande spoiler, eu vou só introduzir vocês aos acontecimentos, tá? E vou trazer as imagens do mangá. Então nem preciso dizer que vai ter spoiler, beleza? Eu vou falar sobre o Panda, o Charles, o Hajime e o Otaku fedido. Cara, é isso que eu vou falar pra vocês hoje, beleza? Então esse continua, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tudo isso nesse vídeo, prepara o lanche e vamos pro conteúdo. Vamos lá, né? O episódio se inicia novamente o Yuta, né? Como eu já tinha trago no outro vídeo, o Yuta, ele salvando as pessoas do ataque da barata, ele lasca a barata, suga ela, o cara, nossa, Yuta, tu tá sem opção, tá pegando até inseto, meu irmão, o bicho tá tarado mesmo. No começo eu já tava, tá porra, e depois eu fiquei, tá porra. E o que acontece após eliminar a barata? Ele acaba enfrentando, né, a Uro. E de uma forma muito covarde, meu irmão. É uma putaraia o que acontece agora. Que é a Uro batendo no Yuta e junto com ela do nada o Ryu soltando uns lasers no moleque, meu irmão. Deu a dizer, mas que luta fenomenal. Cara, não é de hoje que Jujutsu Kaisen, tanto a segunda temporada quanto a terceira, estão surpreendentemente picas em animação. Então tem um momento lá que o Yuta tá correndo, pessoal, que eu fiquei, cara, que animação foda. E quando a gente olha o mangá é só isso. É só uns painéis assim, bem simples, sabe? Enquanto no anime, cara, nossa, ó. Jujutsu, tem animes, ó, um desabafo aqui, tem animes, né, que tem mangás, na verdade, que quando termina o mangá, você não tem nem vontade de assistir um anime. Ah, já terminou, tipo, tá uma merda, dane-se, sabe? Você não tem nem vontade de assistir o anime, né? Mas Jujutsu Kaisen é diferente. Jujutsu Kaisen, cara, além de eles serem bem fiéis, eles conseguem colocar mais cenas, né? Mais, como eu vou dizer, imagens que complementam aquela ação. E além de explicar de uma forma muito mais clara o que tá acontecendo. Porque às vezes, Jujutsu Kaisen, quando tu tá lendo o mangá, tu fala, pô, isso é o tradutor, não. Isso é o narrador, né? A narradora falando, ou isso é o boneco pensando. Então ainda tem essas confusões, pelo menos que eu tenho ainda. Beleza? Enfim, pessoal, então a luta acaba no finalzinho, após a Uro ser derrotada pelo Ryu, né? Pelo laser do Ryu. A gente tem o Yuta usando a sua habilidade. Esse bicho é um copiador, filho da mãe. Que bicho desgramado. E o que acontece quando o Ryu ele solta um laser no Yuta? O Yuta vai lá e joga o laser pra cima, bate e ficou lutando, só que ele jogou pra cima e lá no final ele pegou e desceu assim, né? Ele jogou pra baixo, ou seja, o laser subiu e voltou. O próprio laser do Ryu acaba derrotando o nosso Ryu. Então acaba o Ryu passando os seus pontos para o Yuta e começa agora a jornada do Yuta invadindo, né, as outras colônias para atacar outros feiticeiros e conseguir acumular mais pontos para criar as novas regras, beleza? E agora que a gente vai pro que interessa, cara. Vamos lá, quando termina um anime, né, termina com continua. E o que vai acontecer com esse continua? O que acontece depois nos próximos episódios? Eu sei lá, porra. Bom, o primeiro ponto a se falar é sobre Hakari versus o Otaku fedido. Matheus, ele vai lutar contra mim? Calma, não é contra você não. É contra um cara chamado Charles, né? Charles é filho de francês, mas sempre viveu no Japão, por isso que ele fala muito bem japonês. Ele tem, né, ele é um usuário de Jujutsu, né, ele é um feiticeiro. E, cara, a luta dos dois é muito lixo, tá? A luta dos dois são realmente bem tranquila, porque a gente vê uma superioridade no combate com Hakari, né? Hakari é muito superior até o estilo de luta, até como usar as técnicas comparado ao Charles. Enfim, o Hakari usa sua expansão de domínio contra esse Beyblade, o que resulta o seguinte, pessoal: a expansão de domínio de Hakari, ele é apostas em evento. Então ele e o outro cara apostam sobre um evento que vai acontecer. Então eles ficam apostando lá, será que o Yuki, que é o Beyblade lá que eles estão usando como exemplo, vai chegar no seu trabalho a tempo ou ele vai se atrasar? Será que ele vai conseguir pegar o trem? Só que o Charles fica pé da vida. Não, como assim você tá apostando em eventos, coisas fúteis? Pare com isso. A vida não é um ciclo de aposta. Enfim, conclusão: caso o Hakari ele acertar, ele ganhar nessa aposta,
de fato o evento acontecer, cria um jackpoint, ou jackpoint, eu não sei muito bem a pronúncia, mas é simplesmente que resulta, né, num Hakari em 4 minutos, o cara ser praticamente mesmo isso, tá? Ele é imortal. Ele acaba sendo imortal, então o cara pode torar a cabeça, tocar o Zarai nele, mas o cara não vai de base. Enfim, ele acaba derrotando o Charles e partimos agora para a luta do Panda, né? Em outro canto, o Panda junto com o nosso Hajime, né? O cara do raio. E cara, a luta dos dois é uma pisa, coitado do Panda. Coitado do Pandinha. Meu irmão, tem um momento lá que o Panda só fica a cabeça, meu irmão. E quando o Hajime vai finalizar, chega o Hakari pra salvar o nosso Pandinha. A luta do Panda, que já foi de base, esquece ele. Agora a luta do Hakari com o nosso Hajime. Meu irmão, que luta filho da mãe. É nessa hora que a gente vai ver aquela cena, né? O Hakari usando a sua expansão de domínio e ativando a música. Ele joga a música pra jogo. E não vai ser essa música, né? A gente já sabe que não vai ser essa música. Mas o que acontece é que o Hakari, ele fica constantemente apostando. Então ele usa a expansão do domínio, cara, em umas 3 vezes nessa luta. Tipo, ele usou contra o Charles, usou de novo e usou de novo. Mas isso desgasta o corpo humano muito, tá? Mas como a expansão do domínio do Hakari, ela não tem acerto garantido. Como assim, Matheus? A expansão do domínio geralmente é o seguinte: você abre a expansão e todo golpe que tu fizer dentro da expansão é acerto garantido. Ou seja, 100% de eu acertar um murro na tua cara. Não tem como tu desviar, porque o murro vai na tua cara. Mais ou menos isso, sabe? Só que a expansão do Hakari, ela funciona de outra regra. Ela não exige o acerto garantido, porque é uma expansão de aposta, né? Então é muito baseada na sorte. Cara, é muito baseada na sorte. E caso acontecer, o Hakari fica imortal. Porque o Hakari, ele não sabe a técnica de energia reversa, né? Matheus, como assim energia? Ele não sabe se curar. Praticamente é isso. Lembra que o Yuta, quando leva um golpe, ele fala: poxa, eu não vou me curar agora não, porque eles vão ver que eu tô me curando. Sabe, não tem isso? Pronto. Isso é energia reversa, né? Técnica reversa, é poder se curar. E o Hakari não aprendeu isso. Lembra que ele abandonou o ensino? O bicho é um vagabundo. E o que acontece? Ele não sabe usar essa técnica. Ou seja, a expansão de domínio ativa essa habilidade que ele não sabe, essa deficiência que ele não sabe. Então, praticamente, o cara... Tem um momento lá, pessoal. Tem um momento lá. Eu não vou dar muito spoiler, não, mas, em resumo, o Hakari, ele perde parte do seu peito, da sua barriga, né? Parte da sua barriga contra o Hajime e, simplesmente, ele joga outra expansão de domínio, meu irmão. Outra expansão de domínio o cara joga. Aí o Hajime fala: não tem como. Se acertar, se der jackpoint, se tu acertar a aposta, tu vai se regenerar, mas tipo, é muita sorte. E isso acontece, cara. Aí o Hajime: cara, seu sortudo desgraçado. Mesmo, é muito foda. Enfim, pessoal, para não me prolongar muito, né? É isso que acontece. Acaba terminando a luta. O Hakari acaba ganhando e perde os pontos para o Hajime. Em troca, o Hajime faz um contrato de ele enfrentar o Sukuna quando o Sukuna aparecer, beleza? Aí depois vai mostrando onde é que todo mundo tá nas barreiras. E é interessante ver que a Maki, né, ela simplesmente virou um monstro. Ou seja, ela tá invadindo as barreiras porque não conseguem pegar ela, pô. A bicha tá insana. Enfim, pessoal, esse é o vídeo, isso é o que eu queria trazer pra vocês, né? Pelo menos o spoiler dos próximos capítulos, dos próximos episódios de Jujutsu Kaisen. Se quiser continuação aqui no canal, cara, bota aí embaixo nos comentários que eu trago uma continuação do que vai acontecer nos próximos episódios. Se vale a pena ou não, né? Não sei, porque o mangá já terminou, então a gente já sabe o que vai acontecer. Enfim, muito obrigado, se cuidem e não se esquece de comentar aí embaixo. Falou!